Fala pessoal, meu nome é Gabriel, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar falando de uma empresa um pouquinho diferente que eu nunca comentei antes aqui no canal, que é a Dexus, né? A Dexospar, uma empresa do segmento químico, tá? E também no segmento de aço. Então a Dexus, ela é uma companhia de participações e ela apresenta algumas empresas que são subsidiárias e hoje ela tem um controle total dessas empresas. Como por exemplo aqui no segmento químico, ela possui duas companhias, que seria a GPC Química SA e a Copenor também, que é a Companhia Petroquímica do Nordeste. Interessante da Copenor que parte do controle dessa empresa é da Petrobras, né, Petróleo Brasileiro SA. Já no segmento de tubos de aço, no aço, né, a gente tem duas companhias, que é a Apollo Tubos e Equipamentos, que controla também a Apollo Tubulars, né? São empresas então que trabalham com aço para fazer tubos e esses tubos são usados para gás, óleo, construção civil, então tem várias utilidades bem interessantes. Falando um pouquinho do resultado do terceiro trimestre de 2024, a companhia foi muito bem, mostrou crescimento em todas as suas linhas. Por exemplo, a receita líquida que cresceu 12,6% tri a tri, o lucro bruto também foi de 10,1%, gerou uma margem de 18,6%, uma margem ok de lucro bruto, perto de 20%. O EBITDA ajustado de 61 milhões, uma margem de 12,3%. E um lucro líquido, então uma companhia rentável, uma companhia que vem apresentando ótimos resultados líquidos, de 38,5 milhões de reais, tendo uma margem de 7,8%. E a companhia, ela tem uma característica muito positiva que eu gosto bastante nas empresas, é que ela possui caixa líquido, ou seja, a companhia tem as suas disponibilidades lá no seu balanço patrimonial e ela também tem as suas dívidas. Só que o que acontece no caso da Dexus é que as suas disponibilidades, ou seja, o seu caixa é maior do que toda a sua dívida, de forma que ela tenha um caixa líquido, ou seja, a empresa não é endividada. Então nesse trimestre aconteceu algumas coisas que podem impactar a longo prazo o resultado da Dexus, que seria a aquisição total do controle da Apollo e da GPC Química, que antes eles não tinham controle total, mas agora a companhia detém 100% das subsidiárias. E nesse ano a companhia já anunciou 48 milhões de reais de dividendos nos meses de abril e dezembro. Vou trazer um pouquinho no Investidor 10 para a gente falar disso. Então olha aqui o histórico de dividendos da Dexus. Começaram a pagar dividendos aqui em 2020 com apenas 2 centavos por ação, mas ano após ano eles vêm crescendo essa distribuição de dividendos. E agora em 2024 teve um dividendo por ação de 53 centavos. Anteriormente, a política da empresa era distribuir uma vez por ano, lá em abril. Então a gente vê em 2021 a distribuição em abril, em 2022 em abril. Em 2023, eles divulgaram em abril seu maior provento, ou seja, 18 centavos praticamente, mais 9 centavos aqui arredondando. Mas em dezembro também fizeram um anúncio. E o fato interessante é que esse ano foi a mesma coisa. Anunciaram um dividendo grande em abril. E em dezembro agora eles vão ter mais um pagamento no dia 27 de 14 centavos. Ou seja, a próxima data provável para dividendos da Dexus é em abril de 2025, apenas em abril. Falando um pouquinho do resultado consolidado da companhia, o setor químico cresceu 16,5% nas suas receitas e o setor de aço cresceu 22,4%. O setor químico vem desempenhando muito bem, no entanto o setor de aço teve uma queda se comparado com o ano passado, e a própria companhia destaca que isso aconteceu por conta da pressão da China, né? Então a China está colocando grande pressão de forma que a companhia teve que abaixar o seu preço médio de venda, consequentemente tem uma receita menor. Falando um pouco do endividamento da companhia, em 2024, no segundo trimestre, ela possuía 435,6 milhões de reais no seu caixa e agora ela apresenta 391,8. Um principal fator que diminui, que reduz essa posição em caixa foi a distribuição de proventos, tá? Foi na ordem de 41 milhões nos 9 meses de 2024 que acabou, então acarretando numa menor posição de caixa. O que a gente tem aqui também em questão da sua dívida bruta foi uma redução da dívida bruta, principalmente no endividamento de curto prazo, onde caiu de 106 milhões para 91 milhões, e de longo prazo, que caiu de 272 milhões para 260 milhões. Então, houve uma redução de caixa? Houve, mas também houve uma redução da sua dívida bruta, de forma que o seu caixa líquido foi de 47 milhões de reais. Falando um pouquinho sobre o cronograma de amortização da dívida, em até 6 meses a companhia tem 62,9 milhões de reais
para pagar, né? Então a gente vai ver isso aí distribuído nos próximos 2 trimestres. No próximo ano, de 6 a 12 meses, temos 25 milhões de reais. E aí o maior cronograma, a maior amortização vai acontecer a partir de 2 anos. A gente tem 121 milhões e 106 milhões acima de 5 anos. Falando um pouquinho sobre os indicadores fundamentalistas da Dexus, a gente tem uma boa relação preço sobre lucro, de 4,89 vezes o seu lucro, um PSR muito bom de 0,46, um PVP de 0,84, e isso é bem interessante porque o ROI da companhia atualmente é de 17,16%, então a gente está pagando 84 centavos para cada R$1 que a companhia vale, e ela entrega 17,16% de ROI, que é um ROI muito bom, tá? Valor patrimonial da companhia de R$10 por ação, e hoje a companhia está sendo negociada nessa casa de R$ 8,50. A gente também tem um bom dividendo acumulado dos últimos 12, um dividend yield de 6,18%. As margens brutas são estáveis e um fator que eu gosto bastante de observar é a questão da liquidez corrente. Então a companhia tem 3,6 vezes os seus passivos de curto prazo. Se a gente pegar os ativos de curto prazo e dividir pelos passivos de curto prazo, a gente vai ter a relação de 3,6. Para cada real, então, que a companhia deve no curto prazo, ela possui R$ 3,60. Voltando um pouco a falar, só para a gente completar a informação, eu falei que a companhia tem uma atuação nos painéis de madeira e é o principal ramo químico da companhia. Então, o segmento químico apresenta a maior parte do resultado e está focado principalmente nesses painéis de madeiras. Olhando o gráfico aqui do Investidor 10, a gente percebe uma grande diferença entre a cotação e o lucro líquido, se observado todo o histórico. Por isso eu gosto de observar também o COIFIN. A gente vê que valor de mercado e lucro líquido tem tudo a ver uma coisa com a outra. Quando o lucro sobe, o valor de mercado também sobe. E aí quando o lucro cai, igual aconteceu ultimamente, o valor de mercado da companhia também cai. E olhando então no período de 5 anos, a gente também vê essa margem aqui, onde o lucro líquido está aqui em cima e o valor de mercado está um pouco mais abaixo. Mas se a gente fechar um pouquinho aqui o cerco, a gente vê uma posição contrária. Se eu pegar o lucro do último trimestre de 38,5 milhões de reais, a gente vê que realmente tem uma oscilação tri a tri, não é algo tão consistente, mas são bons resultados. A gente teria um lucro projetado de 153 milhões de reais, e se eu colocar um dividend yield mínimo de 6%, a companhia teria que ser negociada no máximo R$ 5,86 para eu poder comprar. No entanto, eu não acho que isso seja tão correto, porque a companhia vem crescendo bastante o seu resultado. Eu acho que estabelecer dessa forma, a gente vai acabar cometendo um erro de precificação do ativo. Eu acho que o preço da companhia é maior. Então, de que forma que eu vou estar precificando o preço teto da companhia? Vai ser utilizando a média do PL. Então, a companhia tem aqui um bom histórico de PL e com uma média de 6 vezes o seu lucro, o que é algo bem interessante e também não deixaria a desejar na questão do PVP, né? Até porque para a companhia chegar na média hoje, ela tem um PL de 4,89. Então vamos pegar aqui a calculadora. Então se eu pegar os 6 vezes o lucro e dividir por 4,89, a companhia teria que crescer ainda 22,7%, o que daria hoje um preço teto de R$ 10,40. Vamos pegar aqui o mesmo patamar e multiplicar por esse PVP aqui de 0,84. Olha só que a gente vai ter um PVP de praticamente uma vez o seu valor patrimonial. Então, o preço teto seria algo próximo do valor patrimonial da companhia, porque nesse patamar ela ainda entregaria um bom ROI. E com o crescimento dos lucros, o dividendo tem a tendência de crescer também. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ontem a gente teve a live com o Rodrigo Sandália. Teve bastante gente assistindo. Foi bem legal, bem divertido. E semana que vem a gente vai ter uma live mais extensa, onde ele vai estar contando um pouquinho da sua história. Então assistam, pessoal. Vai ser bem legal. E é isso. Se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima e tchau.